Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, com a edição de hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro, dia da árvore. Hoje preparamos as seguintes notícias para vocês. Segurança Pública de Bento Gonçalves recebe viaturas semi-blindadas para o combate aos crimes aqui no município. Ministro Fachin põe em votação e veta trechos de lei para aquisição de armas de fogo para pessoas de bem. Casal de traficante é preso com 2 quilos de cocaína no bairro Fátima. Dia Mundial do Alzheimer. E os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Hoje eu gostaria de parabenizar Jean-Patrick Gabardo Paini, o meu filho, que hoje está completando 15 anos de vida. Parabéns! Bom, amanhã entrará no ar a estação mais florida e perfumada do ano, a primavera. Já chega aí trazendo muito frio, então vamos se preparar, tirar o cobertor do guarda-roupa porque vai esfriar. Iniciando a edição do jornal de hoje, vamos falar de reaparelhamento na segurança pública, pois o Fundo Estadual de Segurança Pública, ao longo desse ano, agraciou Bento Gonçalves, assim como outros municípios gaúchos. O governo do estado anunciou a entrega de 166 viaturas semi-blindadas e 156 fuzis. Dentre os veículos distribuídos, a capital do vinho conta com uma nova picape Hilux para a Brigada Militar e outra para a Polícia Civil. Dá uma olhada nelas aí, que bonitas. Em outras cidades, o Corpo de Bombeiro Militar também foi prestigiado com caminhões e ambulâncias. No total, 42 municípios foram contemplados. O investimento total dos itens ultrapassa 41 milhões, que vieram aí do Fundo Estadual de Segurança Pública em convênios com a União e Programa de Incentivo de Aparelhamento da Segurança Pública. Em todo o estado, a Brigada recebeu 53 caminhonetes, 28 viaturas Corolla, 2 SUV SW4 e a polícia contou também com o apoio de 18 Hilux e 50 Corollas, que já para os bombeiros também foram distribuídos aí 10 ambulâncias de resgate, 5 caminhões de autobomba, tanque para o combate aos incêndios. Ó, que coisa jóia! Agora vamos abordar esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Queremos começar o bloco esportivo de hoje parabenizando Pedro Jeromel, que está completando 37 aninhos e ainda está em ação, hein? Mas falando sério agora, ontem, no jogo do Grêmio, a equipe só entrou em campo na segunda etapa, pois na primeira etapa até parecia que nem tinha vindo para o jogo. Os passes eram inconclusivos, a efetividade era zero. E no intervalo, o treinador, sem trocar nenhuma peça, parece que colocou outra equipe em campo. Parece até que injetou gasolina. É claro que continuou não acertando tudo, mas foi muito melhor nas finalizações. Daí saiu o primeiro gol com Gabriel Teixeira, o Biel, aos 5 minutos do segundo tempo. Depois, aos 13, Lucas Leiva guardou o seu. Lucas Leiva fazia 4 anos que não fazia gols, hein? Agora vamos ver se deslancha. E para fechar o placar aos 27 minutos, João Paulo Bitelo deixou a sua marca. Que o Grêmio assumiu aí a vice-liderança da Série B depois dessa vitória. Por 3-0. Pela 31ª rodada da competição. Após esse triunfo aí, o tricolor chegou a 53 pontos, superando o Bahia, que está com 51. E que ainda mede forças aí com o Operário aí nessa rodada. Mas
Vamos ver o que vai acontecer. Para o Leão, da Ilha do Retiro, o revés representou permanecer com 43 pontinhos na sexta posição. Se essa foi a notícia boa de ontem, teve notícia ruim também. Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva tirar 3 mandos de campo do tricolor por causa das brigas de seus torcedores entre si, gremistas entre si brigando lá em Porto Alegre, lembra? Naquele empate contra o Cruzeiro na 25ª rodada? A possibilidade de ter sido então essa aí a última partida da equipe no estádio. Na atual temporada. Lembrando que se for acatada aí pelo Grêmio, tem que jogar num estádio a mais de 100 quilômetros da capital. Lembrando, nem tudo veio para o mal, né? Lembrando que Bento Gonçalves fica a 120 quilômetros da capital. E é claro que eles podem optar por Caxias do Sul, é maior. Mas as chances foram lançadas. É claro que ainda o Grêmio pode efetivar recursos. Mas quem sabe, né? Dos males o menor. Já pensou o Grêmio vir jogar aqui em Bento nos últimos 3 jogos? Seria demais, né? Bom, e do lado do Internacional, a campanha de futebol feminino caminha para estabelecer um novo recorde de público em jogo entre os clubes do Brasil. A nova parcial para a grande final do Brasileiro Feminino entre Corinthians e Internacional foi divulgada ontem. Já tem 33 mil ingressos vendidos em apenas um dia. Os valores aí ficam entre 20 e 60 reais para o público em geral, sócios, e tem aí um descontinho, né? E no primeiro jogo aí o Inter botou 36 mil torcedores no Beira-Rio, que culminou em um empate de 1-1. Com o resultado aí, quem vencer no tempo normal será campeão. Em caso de nova igualdade, a definição vai para os pênaltis. O maior público da história do futebol feminino no país foi entre Brasil e Suécia nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Mais de 70 mil torcedores acompanharam essa partida no Maracanã. Como falamos ontem, o Internacional está em vias de se despedir de Edenilson, né? O camisa 8 não tem um bom clima aí com os torcedores. E é monitorado por equipes do futebol brasileiro além do exterior. Claro, ele não é um mau jogador. De repente ele se expressou mal aí no Colorado em algumas ações, né? Bom, em ano de Copa do Mundo ele preferiu se manter aqui no Sul. Mas para 2023, na temporada do ano que vem, a saída é bem provável. Desta forma, o Colorado já tem um substituto em pauta. Olha aí o staff de Patrick De Luca, com um contrato até dezembro do ano que vem, no Tricolor. Tem só contrato até dezembro do ano que vem. Ele confirma aí que foi procurado aí pelo time gaúcho. Patrick De Luca, será que deveria renovar com o Bahia ou aceitar a proposta do Internacional? Quem sabe, né? Perfis colorados destacam que o atleta de 22 anos vê com bons olhos a saída de Salvador para o Colorado. Meia de ofício, a joia pode atuar como volante e nos dois lados da zaga, tendo uma versatilidade aí enorme como uma das principais características suas. Este foi o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É isso aí, a Natal Fitness fica bem ao ladinho aí
da entrada e do estacionamento do Shopping La América. Lá você encontra várias marcas mundiais aí em termos esportivos. 9-2. 9-2 foi a votação aí contra o trecho dos projetos que flexibilizam a compra e posse de arma de fogo aqui no Brasil. O ministro relator da vedação aí do trecho do projeto de lei, Edson Fachin, foi quem acatou o pedido do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialista Brasileiro, o PT e o PSB. Os partidos alegaram que esta medida diminuiria supostas violências políticas. Mas sabemos que esta ação será além eleições e desagradou aí a caçadores, colecionadores e atiradores, que são chamados de CACs. Vamos então analisar a posição do ministro do Supremo, Fachin. Ele apoiou a ideia de vedação de alguns trechos da medida em razão de violência política. Você ouviu bem, violência política. O Fachin aí, como ministro do STF, tem que analisar a situação, se o decreto viola a Constituição, se o decreto viola o Estatuto de Desarmamento. Então agora, o que se está vendo é que essa é uma decisão política e não judiciária. Nem seria aí de alçada do ministro, né? Mesmo porque para se ter acesso a uma arma é bem complicado. Não é assim para você comprar uma arma, não é você ir no mercado e comprar uma. Vou citar algumas exigências para você ter uma noção. Primeiramente, você tem que ter original e cópia de documento de identificação. É claro, para saber quem você é. Certidões de antecedentes criminais das justiças. Justiça Federal, Justiça Estadual, Militar e Eleitoral. Se você não vota, também não consegue comprar uma arma. Isso para comprar, né? Declaração de não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Não pode estar acontecendo isso. Comprovante de ocupação lícita. Eles têm que saber que você trabalha. Comprovante de residência fixa. Endereço de guarda de acervo, né? Você tem que ter um endereço onde você vai guardar a arma. Declaração de segurança do acervo. Não pode ser um casebre, né? Você tem que ter um lugar bem legal para guardar ela. Comprovante de capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo. Não é qualquer coisa também, né? Laudo de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, mas fornecido por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Comprovante de filiação à entidade de tiro ou caça. Aqui em Bento nós temos várias, né? E variam aí do preço entre R$300 e R$600, dependendo da entidade. Então não é barato, né? Então isso é apenas isso que precisa para se ter uma arma com o CR. CR é o registro. Para o porte da arma, aí o negócio é bem diferente, aí é muito complicado. Queremos enfatizar aqui que não somos contra ou a favor da maior comercialização de armas de fogo. Só estamos apenas levando em consideração o que você precisa fazer para adquirir uma arma de fogo. Sem contar que a arma é bem cara, hein? Não é... custa acima aí de R$4.000, R$5.000, depende da arma, né? Tem armas até de 20 mil. E tem que comprar também um cofre. Sabia? Sabia que para ter uma arma de fogo você tem que ter um cofre e guardar ela dentro da sua casa no cofre? Se chega o ladrão, você tem que dizer para ele: espera um pouquinho, vou lá tirar do cofre a minha arma. Brincadeira. Não, é só para vocês entenderem que é dificílimo ter uma arma de fogo, não é fácil. Então as resoluções que foram tomadas não é para qualquer um comprar uma arma de fogo. Por isso que eu achei que essas discussões não tinham tanta relevância, tanto quanto outros assuntos, né? Pois os juízes do STF devem ter outros afazeres a não ser essas coisas, né? Bom, mudando de assunto então.
Ontem, indivíduos tentaram fugir em uma abordagem da Brigada Militar, mas foram detidos a cerca de 2 quilômetros. Isso aconteceu no final da tarde, quando a Brigada Militar de Bento Gonçalves, por meio de uma ronda ostensiva com apoio de motocicletas, realizou a prisão de um casal, por tráfico de drogas. A dupla detida no bairro Fátima estava em posse de mais de 2 quilos de cocaína. O fato aconteceu quando a guarnição dos policiais realizava um patrulhamento aí pela região e foi visualizada uma motocicleta em desacordo com as normas de trânsito vigentes. De imediato, os agentes iniciaram uma abordagem, sendo que não foram obedecidos as ordens de parada e o condutor realizou manobras de fuga. A Rocan acompanhou o casal e conseguiu alcançá-los, detendo a dupla a mais de 2 quilômetros do local da tentativa da abordagem. Pilotando a moto, um homem de 21 anos com uma mulher de 26 anos na carona. Bom, eu vou mostrar para vocês o que foram encontrados com essa dupla. 2,2 kg de cocaína, R$ 515 em dinheiro, um celular, todos apreendidos juntos com a motocicleta utilizada na fuga. Ainda foram lavrados diversos autos de infração de trânsito, pelas irregularidades na fuga. O casal foi preso e conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde foram autuados em flagrante. Logo após, foram conduzidos até a penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Vamos aí para um pequeno bloco comercial e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Limpa Mãos Box é um produto ecologicamente correto, biodegradável e eficiente para limpezas de mãos sujas com sujeiras extremamente potentes, como graxa de caminhão. A pasta limpará suas mãos de uma maneira que você nunca viu antes, deixando-as inclusive macias. Contatos pelo telefone, código de área 54 99970 3735. Com Gervásio Horácio. Limpa Mãos Box, a sua pasta de limpeza. Bom, esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness, Harmony Sonorizações, Limpa Mãos Box e JS Computadores, que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática na região. Pode ter certeza, informática é coisa muito séria. Deu problema no seu notebook? Fale com o Jefferson. Ele irá resolver o seu problema rapidinho. 984296085. Ou vá até Isidoro Cavedon 763, sala 1, no bairro São Roque. Lá você acha a JS Computadores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, que atinge 7 entre 10 pessoas em todo o mundo. A OMS alerta para a tendência de aumento preocupante desses números, com o envelhecimento da população. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1.200.000 pessoas têm essa doença e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. 100 mil novos casos. O que é isso, hein? Hoje celebra-se o Dia Mundial da Doença Alzheimer e no Brasil aí a data marca o Dia Nacional de Conscientização da Doença, instituído para esclarecer aí os brasileiros sobre a importância da participação dos familiares e amigos nos cuidados aos diagnosticados com essa doença, que se manifesta por uma disfunção
em que alguns neurônios do nosso cérebro, eles começam a morrer. É isso que acontece. Dependendo aí da localização desses neurônios, vão ocorrer sinais e sintomas diferentes, mas a fisiopatologia é a mesma. Os primeiros sinais são identificados pela família e por amigos. O indivíduo começa a esquecer coisas como o nome dos netos, começa a repetir a mesma pergunta várias vezes e não consegue aprender coisas novas. Os sintomas começam em geral depois da 6ª ou 7ª década de vida, 60 ou 70 anos. Para os especialistas, a doença em jovens é muito rara e ocorre quando há predisposição genética para a doença. Bom, dá uma olhada aí. Esse é o fundo de hoje, né? Olha o que eu vou dizer para vocês, hein? Tem a ver com dinheiro. Bom, fomos pesquisar hoje e no programa de amanhã nós informaremos quanto alguns dos presidenciáveis têm de dinheiro em investimento, ou pelo menos o que eles declaram para o leão. Imposto de renda, mas depois de você saber o quanto o seu candidato tem de recursos, você mudaria o seu voto? E em teoria, eu lembro aí que uma vez o Silvio Santos queria se candidatar a presidente e muita gente estava falando que votaria nele, pois ele tem muito dinheiro e não precisaria roubar. Ou melhor, você votaria no que tem mais dinheiro, pois ele sabe administrar melhor o seu dinheiro? Saberá administrar melhor o seu dinheiro? Ou isso não tem influência no seu voto? Então, no Jornal de Amanhã, nós revelaremos alguns números que deixarão vocês de cabelo em pé. Por isso, então, botamos esse fundo de hoje para chamar a atenção no dinheiro. Tá, pessoal? Então, essas foram as informações de hoje. Voltamos amanhã com mais um Jornal Últimas Notícias.